Oi, turma! Vamos conversar sobre procrastinação nesse canal? A gente precisa fazer isso. Eu descobri que a minha procrastinação estava muito atrelada a algumas crenças e principalmente a um fator emocional e também por uma falta de amor próprio gigantesca. E foi começando a olhar para essas questões que de fato eu comecei a dar pequenos passos para mudar a minha vida, assim, uma frase impactante, mas é verdade, mudar a minha vida. Eu tenho uma essência procrastinadora e isso estava me prejudicando em todas as áreas, nas minhas relações, na minha forma de enxergar a vida. Eu tava cansada de fazer tudo correndo, de deixar tudo pra última hora, de sempre estar estressada, de estar sempre cansada, de ficar sempre esperando um dia milagroso em que eu tivesse motivação. Esse dia simplesmente nunca chegou. Eu tenho pra mim que ele não vai chegar tão cedo. É muito gostoso ficar com a agenda livre. É muito gostoso os nossos momentos de prazer momentâneo, né, em que a gente fica ali horas e horas nas redes sociais. Mas o preço que se paga por isso tem sido muito alto, pelo menos pra minha vida tem sido muito alto. Eu aprendi recentemente que nenhum comportamento que a gente tem é à toa. Tudo aquilo que a gente faz repetidamente tem um porquê. Então, se havia alguma possibilidade de eu estar procrastinando, de eu estar deixando para depois, ou de eu estar realmente comprometendo coisas grandes da minha vida por conta de um agora preguiçoso, eu achava que era preguiçoso, algum problema tinha nisso aí. E aí, nessa coisa da gente sempre se acomodar de certa forma, é gostoso, né, as recompensas que a gente tem de forma imediata com a procrastinação. Era gostoso ficar horas ali no TikTok, porque o TikTok te dá muitas informações de uma vez, né, então ele me deixava com aquela sensação, né, de que, é só um pouquinho, e aí quando eu ia ver, eu tava horas ali. Eu não sabia que o nosso cérebro, ele não tem uma chavinha assim do tipo, olha, não absorva isso, absorva só aquilo, né? Então assim, cara, ignora tudo isso que você tá vendo no TikTok, ignora tudo isso que você tá vendo nas redes sociais e vamos focar só nos conteúdos bons aqui, nas coisas que eu faço, nas leituras, nas aulas que eu dou e etc. O nosso cérebro cansa. E eu não sabia disso. É aquele tipo de coisa que a gente sabe, mas a gente não tem consciência. Então eu acordava, eu ficava 15 minutos ali, daí eu ia querer fazer todas as minhas tarefas do dia depois de ter sido bombardeada com milhões de informações e ter já colocado 1000 coisas na cabeça. E aí eu acho que isso foi uma coisa também que tava me atrapalhando. Mas quando a ficha do amor próprio, do autocuidado caiu, eu fiquei assim, ué, mas eu faço skincare. Isso é autocuidado. As coisas mais mínimas do meu dia a dia eram deixadas de lado. Eu não tinha essa noção de que eu sei que eu preciso tomar 2 litros de água por dia. Uma coisa muito básica, uma coisa que não demanda muito de mim, tá? Assim, é uma coisa possível. É possível que eu tenho água em casa, eu tenho uma garrafa de água. Por que que eu não tomo os 2 litros de água que eu sei que vai me fazer bem? E aí, a gente vem pra internet, a gente só vê aquela galera falando assim, acorde mais cedo, pare de procrastinar. E eu ficava tipo, colegas, eu já acordo muito cedo. Eu fazia faculdade, eu trabalhava, tinha dia que eu pegava 6 ônibus por dia. Não tinha como eu acordar mais cedo, amigos. Tá, acordar às 4 da manhã era muito pra mim, porque eu passava o dia inteiro cansada, mas por que eu não tomava água? Por que eu procrastino as coisas que eu tenho condições de fazer? Como, por exemplo, escolhas mais saudáveis. Por que eu procrastino de dormir cedo, sabendo que eu acordo muito cedo, que eu preciso estar bem para dar aula? São vários porquês. Vamos chegar a um resultado com isso aqui, calma. E eu também fui percebendo que o medo tomava um pouco de conta da minha existência, porque eu ia deixando para depois algumas tarefas. Eu ia deixando para depois as leituras difíceis da faculdade, do mestrado, a escrita da dissertação. Eu ia deixando as coisas para depois. Não, vai ter uma hora que eu vou estar motivada para fazer tudo isso. Só que essa hora nunca chegou, gente. Eu terminei o mestrado, a hora nunca chegou, tá? Eu nunca sentei motivada para escrever a dissertação. Sempre foi na base do desespero, porque estava com os prazos ali. Por que eu vivia no limite das coisas? E quando se tratava dos outros, veja bem, um compromisso com o outro, isso não acontecia.
eu nunca deixei as minhas amigas na mão. Falei assim, olha, espera aí que agora eu vou fazer aqui outra coisa. Ah, que engraçado esse vídeo. Aí eu já vou, tá, amiga? E continuo vendo a minha série aqui. Por que quando se trata de outra pessoa, eu me dou, mas para as coisas que são pra mim, até as coisas mais básicas, como beber água, eu não fazia. Presta muita atenção agora. Foca nisso aqui. Vou fofocar pra vocês mesmo uma coisa íntima. Eu percebi que eu era uma pessoa muito desleixada. Depois que eu parei de dar aula presencial, comecei a dar aula online, eu acordava, mal penteava o cabelo e ia dar aula. E aí, gente, pô, eu quero ser uma boa profissional, tá? Eu quero ser uma boa profissional. Me esforço muito e sei que os meus alunos não precisam de uma professora toda pimposa lá, com brincos e roupas e tá sempre arrumada e não sei o que, pra dar aula. Meus alunos precisam de uma boa professora. E aí, gente, que mora o perigo. Porque se eu não estava conseguindo levantar da cama, pentear o cabelo e ir dar aula, como que eu tava conseguindo ler Guimarães Rosa, explicar Guimarães Rosa? Eu acho que pentear o cabelo, tomar água, essas coisas, é uma função mais simples do que ler Guimarães Rosa, do que estudar Fernando Pessoa. Aí eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada comigo. Porque, sim, nos meus episódios de humor depressivo, nos meus episódios de ansiedade, realmente, é impossível quase levantar da cama, que dirá me preocupar em fazer as unhas ou em ir dar aula com uma camisa bonitinha, um colarzinho. É muito... Nesse contexto, ok. Mas eu comecei a perceber que eu não estava mais nesses dias super ansiosa, com esse humor depressivo, mal emocionalmente, mas eu parecia que eu não tava ligando para as coisas, eu só queria fazer tudo rápido, cumprir as minhas funções e etc. Pronto, acabou, é isso aí, vamos. E eu comecei a falar assim, poxa, mas eu não tenho disposição para nada, sabe? Quero dar aulas dispostas, quero, sabe, tá ali, sabe, de corpo presente e tal. E, poxa, me arrumar é uma coisa que me faz muito bem, sabe? Fazer minha unha, pentear o meu cabelo. Por que eu tô deixando isso de lado? Mas outras coisas, né, outros compromissos com os meus alunos, eu não deixo. Será que me custa tão caro acordar 15 minutos antes e resolver isso? Porque eu tinha essa possibilidade, eu tenho essa possibilidade, né? Não é como antes, por exemplo. E, na verdade, quando eu tinha um compromisso de sair de casa e dar aula, eu penteava o cabelo, sabe? Não tô nem falando de passar rímel e batom, não é nem isso. Mas eu penteava o cabelo. O que tá acontecendo? Dentro das coisas que eu já faço, sem esse papo de acordar 4 horas da manhã, sem essas coisas mirabolantes de coma quiabo feito no fogo ardente da Malásia. Não. Se eu tenho condições de fazer alguma coisa, o que me trava pra fazer essa coisa? Talvez as coisas que estão no meu alcance hoje não vão me projetar pra vida que eu quero ter, pra vida dos meus sonhos, pra pessoa que eu quero me tornar ali, porque aquela pessoa, ela é super motivada, ela faz tudo, não sei o quê. Tá, não consigo ser aquela Bruna ainda, mas o que hoje eu estou fazendo pra que aquela Bruna exista algum dia? E aí eu comecei a reparar que, menina, as minhas crenças de valor, né, a forma como eu me enxergava era muito triste. Porque eu não tinha o compromisso que eu tenho com as pessoas comigo mesma. Será que isso é saudável? Eu negligenciar tanto a minha vida? Porque assim, eu descobri no ano passado que eu tava com um colesterol acima de 240. Pra quem não sabe, o colesterol acima de 240 é muito alto. Eu olhei e falei, a minha primeira reação foi assim, mas é porque eu moro sozinha, é difícil cozinhar. Fulano não tem problema com alimentação? Claro, tem pai e mãe em casa. Alguém cozinha pra eles. E aí eu parei pra pensar, mas eu já cozinho, eu já faço este trabalho. Por que não fazer escolhas mais saudáveis para automaticamente diminuir o meu colesterol? É muito bizarro como às vezes a gente entra nesses discursos, né? Da primeira coisa, tipo assim, não, mas eu tô assim e fulano não tá. Tipo, já começa numa comparação que não tem nada a ver. Minha vida, eu comigo mesma, né? Mas aí eu comecei a olhar para as desculpas que eu dava, para as coisas que eram possíveis. Essa é a questão. E aí que tá, eu comecei a falar, cara, eu vejo tanto sentido no ovo da Clarice Lispector.
Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou professora de literatura. Então, eu vejo tanto sentido no ovo da Clarice Lispector, eu vejo tanto sentido ali na barata, da Paixão Segundo GH. Por que eu não tô também estudando tudo isso que tá acontecendo comigo? E comecei a linkar com outros assuntos na vida. Às vezes eu deixo de fazer as coisas por causa de palpite. Ah, eu vou fazer, mas fulano vai ver. Ah, mas aí a pessoa que faz melhor, aí não sei o quê. Ou, ah, não, porque vão falar, vão pensar, vão não sei o quê. E aí, gente, esse ano, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que eu comecei a baixar um pouco a minha bola. Porque eu comecei a falar, a pensar, na verdade, será que eu sou essa Coca-Cola toda mesmo? Pra opinião das pessoas ser sempre sobre mim? Ou ser tão relevante ao ponto de que eu vou deixar de fazer alguma coisa que é pro meu bem? Exemplo, tava na casa de uns amigos e eu tava pesando comida, que agora eu tô nessa onda de cuidar dessa questão de alimentação. Eu tava pesando arroz, tava pesando feijão, naquelas balancinhas. E a galera, tipo, ah, mas você tá pesando comida, começaram a implicar comigo. E se fosse um tempo atrás, eu jamais teria feito isso, porque eu ia ficar com vergonha, falar, não vou. Mas ali eu peguei, tipo, dei risada e tal, e ainda zoei também. E depois eu parei pra pensar, nossa, se fosse antigamente eu jamais faria isso. Por quê? Isso é uma coisa que eu tô precisando fazer nesse momento. E talvez as pessoas nem falem com a maldade que eu achava que elas falavam. Às vezes as pessoas só comentam, só tiram sarro. E aí em outras áreas da vida, em coisas mais sérias e importantes, profissional e tudo mais, eu comecei a descobrir uma palavra chamada dane-se. Essa palavra é maravilhosa, galera. Porque assim, eu comecei a ver que as pessoas que talvez estivessem ali me criticando muito nem sejam a referência que eu quero ser pra eu levar tão em consideração assim. Não é uma questão de, ser ignorante com as coisas, com as pessoas, né? Dane-se os outros. Nem isso. É talvez a gente enxergar o propósito das coisas, sabe? A gente deixa de fazer muita coisa por causa da opinião dos outros, né? Eu, pelo menos, deixava. E isso me fazia procrastinar, porque eu tinha essa crença, sabe, do olhar do outro. Só que o olhar do outro, gente, às vezes nem é pra nós, sabe? Então, indo pro final, eu achava que o amor próprio era muitas coisas, menos cuidar de mim. Menos cuidar da pessoa que eu quero me tornar, menos olhar pra isso. E aí eu comecei a reparar que talvez o amor próprio não é só sobre não me submeter a fazer dietas mirabolantes, que realmente não é saudável, ou a cortar pessoas e laços tóxicos da minha vida. Mas amor próprio também é cuidar de mim. Cuidar das coisas que eu valorizo, como, por exemplo, pentear o cabelo, tomar água, cuidar da minha saúde, dos meus exercícios, das minhas leituras, sabe? Eu gosto tanto de ler e eu sempre negligencio isso. Por quê? Falando nisso de leituras, antes da gente ir pro final com as dicas de ouro, assim, que me ajudaram muito. Se você também procrastina leitura, se você também procrastina de estudar um pouco mais sobre literatura, de fazer análises profundas de poemas, se você tem gosto em aprender sobre literatura brasileira, portuguesa, africana, vou deixar pra vocês o melhor dos mundos, o meu curso de Introdução aos Estudos Literários. Neles vocês têm acesso aí a todo o conteúdo literário para uma grande e ótima base de literatura, para fazer suas leiturinhas melhor, para interpretar seus textos, para parar de procrastinar a sua vontade de estudar e conhecer um pouco o universo literário. Agora eu separei 8 coisinhas aqui no celular que me ajudaram muito a começar uma vida um pouco mais distante da Bruna procrastinadora que eu era. Então, você pode fazer a sua lista a partir das coisas que você quer mudar também. A primeira coisa que eu coloquei aqui que eu queria mudar era dormir cedo, né? Então, zelar pelo meu sono. Isso não foi do dia pra noite, porque eu não tenho consciência à noite que de manhã eu vou acordar acabada. Mas eu tenho melhorado isso aos poucos. Antes eu ia dormir meia-noite, aí eu comecei a ir dormir 11. Aí depois comecei a dormir 10. E agora eu tô tentando dormir 9h30. A segunda coisa é tentar me alimentar melhor por conta desses problemas de saúde. A terceira coisa é cortar cafeína em excesso. Eu tomava muitos cafés por dia. Hoje eu tenho um limite de tomar 2 cafés por dia e acabou, mesmo que eu queira mais.
E todo dia eu quero mais. A quarta coisa era o exercício físico, porque eu não sou a pessoa mais apaixonada por academia que vocês vão conhecer, tá bom? Mas eu preciso, por conta de saúde e... quem não precisa fazer exercício, né, gente? A quinta coisa era cuidar da minha aparência, porque pra mim, eu, Bruna, me sinto melhor dando aula bem, sabe? Eu não me maqueio pra dar aula nem nada disso, mas eu passo um hidratante na cara, eu penteio minha sobrancelha, eu penteio o cabelo, né? Não ir dar aula de pijama, sabe? Então, era uma meta. A sexta coisa era zelar pelos meus momentos de leitura. Inclusive eu posso fazer vídeo aqui de rotina de leitura, de dicas pra manter rotina de leitura. Eu tenho mantido uma rotina muito gostosa de ler, de estudar, de fazer minhas coisinhas e tem funcionado. Qualquer coisa vocês comentam aqui. E a sétima coisa é me divertir. Eu aprendi que me divertir não é procrastinar. Que estar com pessoas, que viajar, que viver, sabe? Viver além deste quarto é importante, além do meu trabalho é importante. Eu passei muitos anos da minha vida negligenciando estar com pessoas queridas, estar com as pessoas que eu amo na verdade. Isso me adoeceu. O isolamento me adoeceu muito. E, enfim, hoje é uma coisa que eu coloco na agenda. Passar um tempo de qualidade com as pessoas que eu amo é fundamental, sim. A oitava e última coisa foi assumir comigo mesma o compromisso da vida como eu assumia com as pessoas à minha volta. Então, o mesmo comprometimento que eu tenho com os meus alunos, de ser aquela professora que tá sempre ali, dou meu sangue por eles praticamente, e com os meus amigos, eu precisava ser assim na minha vida pessoal. Na Bruna sozinha, sem as câmeras, na Bruna sozinha, sem os alunos em volta, na Bruna sozinha, sem os amigos em volta, sabe? Eu precisava assumir um compromisso comigo, de cuidar de mim também. E pessoal, eu acho que esse é um vídeo, na verdade, de muitas descobertas, porque eu percebi que eu procrastinava exatamente por uma falta de também cuidar de mim, né? Assim, foi uma ficha assim que caiu e hoje em dia eu priorizo isso. Eu penso muito assim, olha, não é legal eu procrastinar porque essa determinada tarefa, porque depois eu vou ficar estressada pra fazê-la. Eu não preciso ficar estressada pra fazê-la, eu posso fazer agora e depois descansar, sabe? Dentro das medidas cabíveis e humanas, né? Sem esse papo de faça academia da meia-noite a 1 da manhã. Não é bem por aí. Enfim, pessoal, espero que tenha sido realista pra vocês, porque eu acho que o principal é a gente pensar na procrastinação, na produtividade de uma maneira realista, do que a gente pode mudar, do que a gente pode fazer de diferente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, trago mais um pouco desse bate-papo pra gente, porque eu também tô nessa descoberta diária. Então, obrigada pela atenção. Confiram os links que eu vou deixar aqui na descrição. Se inscrevam no canal e até a próxima.